Bem-vinda a mais uma live aqui no perfil. Seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre os 3 benefícios dos laços de tecido. Vou mostrar aqui na prática também. E depois, no final, eu vou falar tudo sobre o novo curso Laceando Amor, Laços de Tecido, que vocês tanto pediram. Para quem não me conhece, chegou aqui recentemente, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sara Maurílio, eu sou especialista em acessórios infantis. Já trabalho nesse mercado dos laços, gente, há quase 6 anos. Como passa, né? Passa muito rápido. E ensino outras mulheres aí a fazer laços de cabelo. Sempre ensino na direção de você se descobrir, se encontrar, se transformar através dos laços, descobrir o seu estilo, a sua essência, para você deixar de ser só mais uma artesã que faz laços no mundo, para se tornar uma pessoa diferenciada, que faz algo que de fato marca aí a vida das crianças e das mamães. Então, se você é a sua primeira live aqui, seja muito bem-vinda. Se já está acostumada a me assistir, já sabe, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, compartilha essa live com pelo menos 3 amigas para elas assistirem também e vai conversando comigo aqui nos comentários. Me conta aí, de onde você é? De onde você é? Para quem não sabe, eu sou daqui de Goiânia, Goiás, nascida em Goiânia, moro em Aparecida, que é grudado com Goiânia. Literalmente, eu moro a algumas quadras de Goiânia, porque é bem pertinho. Mas a minha família sempre morou em Aparecida, mesmo nascendo em Goiânia. E aí eu acabo falando que eu sou de Goiânia, porque facilita quando as pessoas não conhecem, né? Aparecida, às vezes a pessoa não sabe o que é Aparecida, então eu falo, eu sou de Goiânia. Então é mais fácil e prático das pessoas entenderem e saberem. Aqui agora está um clima bom, né? Não tá quente, calorão ainda. Começa o dia frio e termina o dia quente, porque é nessa época do ano que a gente está, que é o outono. O outono aqui é nesse jeito, é a estação que eu nasci. Então, muita ventania, começa frio de manhã. Se você for sair cedo, tem que se agasalhar todo, mas no final do dia já tá super quente, escaldante, que você não aguenta mais blusa nenhuma que você colocou. E essa é a Goiânia, né? O calorão daqui. Paula lá em Porto Alegre tá 7 graus, socorro! Muito frio. Lembro dos menos 2 graus que eu peguei em Porto Alegre. Pelo amor de Deus, queria sair correndo. Minhas assistências de Natal, Rio Grande do Norte, aí deve estar um calorão também, né? E são acostumadas com o calorão. O calor daqui de Goiás deve ser nada para vocês. Então, vamos começando nossa aula de hoje, tá? Frio, congelando. Marechal está chovendo e frio, 13 graus. Frio também, né? Ainda mais com chuva. Junta a chuva faz ficar mais frio ainda. Aqui já foi, a época de chuva aqui em Goiânia já foi. Choveu fora de época, choveu até abril ainda caiu algumas chuvas isoladas em maio, que geralmente chove até março, né? Então agora não chove mais não, acabou as chuvas aqui de Goiânia, vai demorar um pouquinho para chover, não vai demorar um tantinho bem bom para chover. Tá frio e chuva alguns dias? Ai, que bom, né? Tá dando pra dar uma refrescada, então. Minas também muito frio. Itabira, Minas, tá também frio. É a época, né? Não tem jeito. Curitiba, 14 graus e chuva. Olha só, estamos internacionais. Aqui na Flórida, chuva e sinal de calor. Mas Flórida também é sempre quente, né? Flórida, o pessoal fala que é um calor que, pelo amor de Deus, nada se compara. Chocolate quente e trabalho por aqui, isso aí. Aqui na Grande Florianópolis, chuva e frio. Gente, que diferente, né? Nosso país é muito diferente, muito grande e muito diferente, porque aqui em Goiânia não chove mais, acabou a chuva. Tem um tempão que não chove mais. Agora é só o frio intenso,
cedo, no final do dia já vem o calor, vento, poeira e acabou. Chuva não, chuva já era, choveu ali até abril. E aí agora para vocês verem, né? Em várias outras regiões está chovendo. Isso é muito particular, né, do Brasil. Isso é muito legal. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre os 3 benefícios dos laços de tecido. Os laços de tecido foram algo que surgiu na minha vida desde o início, desde muito tempo. Teve uma época que eu comecei a pesquisar mais, né, e me aperfeiçoar mais sobre os laços. E aí eu comecei a fazer alguns laços de tecido com tecidos que eu já tinha em casa mesmo, né, para testar, de teste mesmo. E aí, naquela época, a gente só conhecia o laço gravatinha de tecido, né? Que era o básico que todo mundo faz, todo mundo consegue fazer, era o gravatinha. E aí eu lembro que eu peguei alguns tecidos, algumas roupas que não usava, que era bonito o tecido, mas que eu não gostava de usar, por exemplo, e cortei. E fiz alguns tecidos de teste. Gostei. O que eu fiz? Fui nas lojas atrás de tecidos diferentes para poder usar. Só que eu não tinha muita noção de cores, não tinha muita noção de estilo, não tinha muita noção do que o público de bebês usava. Gente, eu comprei cada cores de tecido. Comprei uns florais com uns tons muito estranhos, as estampas muito grandes. Comprei uns amarelos muito fortes, né? Fui comprando assim umas coisas... Porque eu não tinha noção, né? Não tinha noção, não tinha orientação, não tinha quem me guiasse, quem me ensinasse. E aí fui aprendendo com os erros, né? Que é o que eu falo aqui. Eu aprendi com os erros e hoje eu consigo falar, ó, isso aqui foi o que eu errei, então não erra aí também não. Isso aqui eu acertei, então pode fazer que você vai acertar, vai dar certo. Aí comecei a fazer alguns modelos de tecido. E aí eu não sei como que aconteceu, mas uma loja que vendia roupas infantis de tecido me descobriu e aí começou a encomendar alguns laços de tecido no atacado. Aí como ela fazia? Ela levava os tecidos das roupas das crianças lá para casa e aí ela encomendava a quantidade de laços e eu fazia os laços para combinar com esses vestidos que ela vendia. E às vezes era 30, 40, 40 laços de uma vez. E aí foi com ela que eu comecei a fazer outros modelos de laços. Teve uma vez que ela mandou uma foto de um laço, que inclusive é um dos laços que estão no curso. Deixa eu achar ele aqui na minha caixa de laços, que é um dos laços que estão no curso. Que é esse modelo aqui. Não, só é desse jeito. Era esse modelo aqui. E na verdade, ela encomendou, não era nem pra usar no cabelinho da criança, né? Não, era pra usar no vestidinho, sabe? Enfeitado assim no vestidinho. E tinha muitos laços que ela encomendava que era sem aplicação nenhuma. Era sem bico de pato e sem faixa. Era só o laço e aí ela fazia a costura do laço na roupa. E às vezes ela encomendava 2, um para aplicar na roupa e um com aplicação atrás para a criança usar. Então foi assim o meu primeiro contato com novas opções de modelos, né? Porque antigamente o que era? Sempre o máximo que eu fazia. Que gatinho fofo prestando atenção. Eu nem vi que ele tava passando aqui atrás, sem vergonha. Ele sobe nos trem e eu nem vejo. Então foi a primeiro contato que eu tive, né? Por quê? O que a gente faz no início, quando a gente começa? A gente começa fazendo o gravatinha, né? O básico do básico é o gravatinha. Então, comecei com o gravatinha e era só esse que eu fazia. Era esse que a gente consegue fazer, porque a nossa mente, às vezes, tá tão bloqueada. Nossa mente, às vezes, não consegue criar, não consegue imaginar, e a gente se prende a um modelo só.
Mas não, é possível fazer inúmeros outros modelos de laços de tecido. Então depois que eu comecei a trabalhar para essa cliente, fiz muitos laços para ela. Às vezes ela pedia vários só de um modelo só, por exemplo, vários só gravatinha. Às vezes ela pedia também o lacinho folha. Para quem não sabe, o lacinho folha é esse aqui, ó. Esse que tem a pontinha, né? Que parece uma folhinha. Então, às vezes ela pedia todos com o laço folha. Às vezes ela pedia todos desse modelo aqui. E aí ia variando, foi nisso que foi variando as opções dos modelos dos laços de tecido na minha vida. E aí eu lembro que às vezes ela levava os tecidos dos vestidos. Gente, às vezes os tecidos eram tão grossos, sabe? Era um tecido muito grosso, assim, porque às vezes era vestido de festa, que ela fazia muito pra vestido mais luxo, né? Não era vestidos básicos. Meu Deus, e os vestidos ficavam, por exemplo, um lacinho folha desse aqui ficava super grosso aqui no meio pra finalizar. E aí, às vezes, eu explicava, olha, vai ficar grosso, porque o tipo do modelo do laço que a gente faz, aqui no meio, vai ficar muito tecido, o tecido é grosso, vai ficar grosso. E ela dizia, não tem problema não, pode fazer assim mesmo. Tá, né? E daí eu fazia. E aí, por muito tempo, eu fiz laços para essa cliente. E aí, depois, eu aprendi a fazer o turbante, que foi o que eu compartilhei aí a aula essa semana nos stories, né? Coloquei o link nos stories, que era o turbante infantil. Ele tinha o elástico aqui atrás, e aí ele vinha até aqui em cima, e a mãe amarrava aqui em cima, e ficava as duas pontinhas aqui saindo pro lado, e era um turbantinho super fofo. Então, dava não apenas para criança usar, mas dava para adulto usar também. O adulto poderia usar para prender a franja, por exemplo, né? Para prender o cabelo, para fixar o cabelo. Ou então poderia usar por cima aqui mesmo, né? Encaixando aqui por cima, deixando a franja aqui na frente, mas usando o turbante aqui por cima. Ficava super diferente. Fiz bastante turbante na época. Gente, mas isso aqui que eu tô falando é coisa de tipo 5 anos atrás. Tem muito tempo mesmo que eu sempre tive acesso à máquina de costura, porque minha mãe era costureira, minha mãe costurou por muitos anos, então sempre tive acesso à máquina de costura. E pra mim era acessível, né, conseguir fazer modelos costurados. E aí eu fiz os laços, fiz turbante, fiz gravatinha, fiz lacinho folha, fiz esse outro modelo. E aí nisso eu fui percebendo os tecidos que eram melhores, fui percebendo ali as estampas que eram melhores. Eu lembro que na época eu fiquei com muitas estampas que não fazia muito sentido para o público que eu atendia, e eu acabei depois de um tempo desapegando desses tecidos e fazendo doação, porque não tinha como usar. Depois eu fui desvendando as lojas aqui de Goiânia que vendem os tecidos, né, batendo perna, achei loja de linho. Na época só achei a loja de linho puro. E o linho puro, para quem não sabe, na época era uma média de R$90 o metro. R$90 o metro. E tinha loja que não cortava menos de 1 metro. Tem lojas aqui que não cortam o tecido menos de 1 metro. Tem loja que só corta 1 metro. Já tem algumas lojas que cortam meio metro. E aí, por isso que eu coloco no site o linho de pedaço meio metro. Porque geralmente é o mínimo que a loja corta. Porque senão desperdiça o tecido e fica parado aqui. Mas quando eu faço o kit, aí sim, porque eu sei que vai sair as cores tudo juntas, eu faço o kit de pedaços menores. Que meu filho? Olha ele conversando, atrapalhando. Então, eu comecei a descobrir as lojas. Primeiro, descobri a loja de linho, porque eu gostava muito desse estilo, dessa aparência mais fina, mais clássica, mais rústica. E as estampas dos laços de tricoline, dos laços que eu fazia, as estampas de tricoline já não estavam me agradando. Disso, eu descobri outras lojas que vendiam vendiam tecidos, aliás, de tricoline. E aí os tecidos tricoline já são mais fininhos, são mais fáceis de trabalhar. Por exemplo, esse daqui tá feito com tricoline,
Tá vendo? Ele é mais fininho, ó. Ele fica menos volumoso, né? Ele fica menos volumoso. Então, o tricoline já é mais maleável, mais fácil de trabalhar. E aí foi descobrindo as lojas que tinham o tricoline, as lojas que tinham o melhor preço, as lojas que tinham mais opções de estampa e de cores. Fui vendo ali as lojas que tinham opções e aí nisso fui conseguindo investir em cores diferentes. Depois fui descobrindo lojas que tinham outros tipos de tecidos, como por exemplo o viscolinho pipoca, o linho misto. Aí eu descobri o linho misto, que é o linho que nós utilizamos hoje, né? Que é esse daqui, que é o que tem pigmentação. Então, todo linho que você vê pigmentado, porque geralmente o linho puro, ele ou vai ser cru, ou vai ser bege, ou vai ser off. Geralmente é nesses tons assim. Já o linho que vem pigmentado, por exemplo, marsala, terra, rosa, ele vai ser misto, tá? A loja pode falar que é puro, mas não é puro. Ele é misto, porque para ele ser colorido, eles precisam alterar a composição do tecido e nessa alteração do tecido faz com que ele seja misto. 70% tricoline, agora eu tenho que olhar aqui. Eu sempre confundo. Deixa eu abrir aqui que eu confirmo agora. Eu sei que é 30% linho. Deixa eu abrir. E 70% algodão, sabe? Alguma coisa assim. E aí ele não é 100%. Ele tem essa diferença. Ele tem essa mesclagem para poder ter a composição de cor. E aí hoje eu consigo, já descobri inúmeras lojas que tem aqui que vendem o linho misto e que tem essas cores maravilhosas, né? Tem os tons de outono que eu trouxe, tem os tons terrosos, tem tons de rosa, tons coloridos. Inclusive eu fiz até uma calça de linho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu não, né? Minha mãe fez. Eu só comprei o tecido, mostrei o modelo que eu queria e ela fez, maravilhosa. Então, depois de muitos anos de pesquisa, muitos anos de busca, né? Conseguir ir encontrando opções que fossem mais atrativas, opções diferenciadas para poder produzir os laços de tecido. E aqui, entrando no conteúdo, antes de entrar no conteúdo, eu quero perguntar: você já fez laço de tecido? Não importa qual tipo de tecido, não importa se você fez com tricoline, com tule, não importa. Me conta aqui nos comentários, você já fez laço de tecido? Me conta aqui que eu quero saber. Produto maravilhoso, exatamente, é super, super diferenciado, né? Sou apaixonada. Os gatos estão tentando, vocês estão rindo do gato, eles estão querendo pegar um bichinho que tá ali na parede. E aí eles ficam resmungando. Já fez com viscose. Viscose dá pra fazer também, viscose é fininho, fica super bom. Tô aguardando ela fazer uma camiseta pra mim. E minha mãe só costura pra gente. Tule, sim, também super fácil de fazer, porque tule é fininho, né? Como tule é fininho, não tem muito segredo, é tranquilo. Fiz de tule, já fiz, sim, já fiz de vários tecidos. Nunca fiz, mas tenho muita vontade de fazer. Ó, tá vendo? Aqui os de tecido são os mais vendidos. Não tem jeito, gente. São super tops. Sim, já fiz, inclusive, uma aula com você. Muito bem! Do gravatinha de linho e tricoline, de tule. Só faço laço de tecido, ó, tá vendo? Só faço laço de tecido. Tava louca pra ver sua live. Então, bora! Já vem! Nunca fiz, quero aprender. Já fiz de tricoline, linho, viscoline, tule, malha. Exatamente, tem malha também. Dá pra fazer com malha. A diferença é que malha, como eu disse, é um dos tecidos que fica mais grosso. Como o tecido ele é mais grosso, na composição em si do laço, na hora que você vai fazer o alinhavo, geralmente o miolo fica mais grosso.
mas dá pra fazer também. Dá pra fazer com renda, tecido de renda. Renda também vai ficar mais grosso no meio, dependendo do modelo, mas dá pra fazer também. Inspirada nos seus laços de tule, amei a experiência de trabalhar com tecidos. Ai, gente, não tem como. Pra mim, eu sou apaixonada. Já fiz com tule, linho, tricoline, viscose. Já fiz também, inclusive, foi os primeiros modelos que fiz. Olha só, a Aline, os primeiros modelos que ela fez foram laços de tecido. Viscose, eu acho que é a mistura com linho. É que depende, o viscose, ele é parecido com o tricoline, só que a viscose, às vezes, ela tem um efeito mais acetinado, sabe? Mas é mais parecido com o tricoline. O tricoline é esse aqui, né? Que ele tem esse efeito mais fininho. Olha o tanto que é fininho. Ó, você dobra, olha o tanto que o miolo fica bem fininho. Esse aqui é o tricoline. Então, ele é um tecido bem fininho, bem maleável de você trabalhar. Estou aprendendo no curso, isso aí. Acho lindo os laços de tecido. Geralmente, escolho a malha mais fina. Isso, se for... Derrubou coisa de cima do balcão, desse jeito. Se for fazer com malha, tem que escolher alguma que seja bem mais fininha. Tem que olhar bastante, Geralmente, quando eu vou escolher o tecido, eu já faço isso. Eu já pego o tecido e já dobro ele, sabe? No formato de fazer o laço e vejo se ele vai dar um bom caimento. Se ele vai ficar bem bom ali na hora da dobra. E assim que eu escolho o tecido quando é um novo tecido, por exemplo, que eu nunca usei. Qual o nome do tecido que faz turbante para bebê? Você pode fazer com vários tecidos. Você pode fazer com tricoline, com viscolinho, né? Pode fazer com vários tecidos. Não existe o tecido específico, não. Na época que eu fazia o turbante, eu fazia com tricoline. Por quê? Porque aqui o tricoline, você consegue uma maior opção de estampas, de cores. O linho, por exemplo, o linho não tem estampa. O linho é liso. Alguns linhos que chegaram recentemente agora, que eles têm alguns detalhes de bordado. Mas não ficou bonito não, gente, ficou feio, tá? Então, o linho, ele vai ser liso. Agora, se você quer algo estampado, por exemplo, estampa de gatinho, estampa de princesa, estampa de florzinha, aí você vai ter que recorrer pro tricoline, porque é o tipo de tecido que tem estampa. Sara odeia miolo grosso. Odeio, gente, acho horrível. Não apenas o miolo grosso, mas o tecido aqui de miolo grosso. Eu falei sobre isso no curso. Eu fico apavorada quando eu vejo uns laços que o miolo é dessa largura aqui, ó. O tecido do miolo. Fica muito desproporcional. Fica muito feio. Bom dia, sou nova aqui, primeira vez participando da live. Bem-vinda! Que seja a primeira de muitas e aproveita para participar muito aqui comigo. Muito lindo esses lacinhos que você mostrou, quero aprender. Eles estão no curso, mas no final da live eu vou falar sobre eles, tá? Então, é exatamente isso, sabe? Eu já vi que várias aqui já fizeram, já testaram, mas muito provavelmente vocês acabaram se mantendo nos modelos tradicionais dos laços de tecido, né? Que é o que a gente fez e faz por muito tempo, por exemplo. Que é o gravatinha. Aqui é um exemplo, né? Aqui a gente tem tamanhos diferentes do gravatinha, larguras diferentes, espessuras diferentes. Por quê? Porque é o mais tradicional, é o mais básico, é o mais fácil de fazer, é o mais rápido de fazer. Então, a gente acaba se prendendo no gravatinha. Mas é o ponto inicial dos laços de tecido. Você pode iniciar com o gravatinha e dele você consegue partir para outros. E aí, vamos lá aos 3 benefícios dos laços de tecido, né? O benefício número 1 que eu quis trazer aqui é a diferenciação. E por que a diferenciação? Porque com os laços de tecido, você consegue trazer algo mais personalizado, mais rústico. Você consegue trazer algo que não se encontra fácil em outros lugares. Como, por exemplo, se você acha uma estampa de um tricoline. E essa estampa você não viu em loja nenhuma, em lugar nenhum. Ponto. Você já diferenciou na estampa. E aí, se você faz um modelo que não é o tradicional, por exemplo, gravatinha é o tradicional, mas você escolhe fazer
um laço costurado com pontas. Você já foge do básico, você já foge do que todo mundo está fazendo. Você já foge do padrão que são as fitas. Todo lugar que você vê, geralmente, em grande maioria, os laços são feitos de quê? De fitas, né? Por exemplo, se você começar a entrar nos perfis de laços aí, se você digitar laços infantis, laços de cabelo, laços para bebês, e você entrar nos perfis, grande maioria dos laços que você vai ver nos perfis são laços de tecido. Se você for nas lojas de R$ 1,99, nas lojas de bijuteria, nas lojas de acessórios aí da sua cidade, que são as lojas que geralmente trazem os acessórios da China, que são aqueles inferiores, né, de qualidade inferior, você vai ver em grande maioria laços de fita, né, em grande maioria. Não estou dizendo que vai ser tudo, tá? Por isso que eu estou dizendo em grande maioria. Então, em sua grande maioria, os laços encontrados nas lojas são feitos de fita. Se não são feitos de fitas, são feitos de outros materiais que são comuns, né? Por exemplo, lonitas. Lonitas também, hoje em dia, tudo quanto é loja que você vê, aqui, né, na rede social, que eu falo loja de artesã, a maioria já trabalha com lonitas. Então, os laços de lonita já se tornou comum hoje. Há uns 4 anos atrás, era diferenciado, porque não era em todo lugar que tinha. Hoje já se tornou mais comum. E aí, com os laços de tecido, você consegue essa diferenciação. Por exemplo, você consegue criar algo com um tamanho diferente, com uma cor diferente, com uma estampa diferente, com um modelo diferente. Esse daqui é só um dos modelos, né? Por exemplo, olha esse daqui, que lindo. Olha isso. Com a renda. Ele é um gravatinha, mas já deixou de ser comum porque ele tem uma renda, né? Sempre pensando ali em coisas diferentes. Por exemplo, um laço na tiara também já se torna diferenciado. Porque é o comum que a gente vê nas lojas, não apenas aqui no Instagram, no Facebook, mas também nas lojas de acessórios e bijuterias da cidade, geralmente você vai encontrar, em grande maioria, os laços de fita comum. E aí, às vezes, não apenas os laços de fita, mas, por exemplo, aqueles laços nas meias de seda que são gigantes, por exemplo, os laços no bico de pato desproporcional, o tamanho do bico de pato pro laço, e por aí vai, né? São aí as coisas que a gente vê nas lojas de acessórios, quando as lojas trazem esses laços das fábricas da China. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto dos laços de tecido, do benefício, é a diferenciação. Você se diferenciar das demais. Porque hoje em dia é muito difícil você conseguir crescer e vender se você continua fazendo exatamente o que você fazia há 5 anos atrás. É impossível você continuar crescendo. Porque, por exemplo, se eu continuasse fazendo o que eu fazia há 5 anos atrás, eu não faria lives. Porque há 5 anos atrás eu não fazia lives. Se eu continuasse fazendo o que eu fazia há 5 anos atrás, eu nunca teria feito laços bordados. Porque há 5 anos atrás eu não fazia laços bordados. E eu não daria aulas, porque há 5 anos atrás eu não dava aulas, sabe? E por aí vai. Então, a vida é uma constante evolução, um constante crescimento, um constante aprendizado. Você aprende o que vai trazer de melhor para o seu negócio, você aplica, você testa, deu certo, você continua, não deu certo, você muda, você inova e segue adiante. Então, o primeiro passo é primeiro diferencial ali, o primeiro benefício é a diferenciação, tá? Segundo benefício de trabalhar com os laços de tecido é você ter a possibilidade de fazer um laço personalizado com bordado. Isso mesmo. Por quê? Os laços somente liso, vou mostrar aqui um laço liso. Então, esse é um modelo, certo? Liso. Esse é o mesmo modelo, porém bordado, com a letra, com a inicial. Ele já ficou super diferenciado. Já saiu do básico liso.
Esse daqui é um laço de tecido, já é diferenciado, mas ele está liso, certo? Esse daqui é o mesmo laço, porém ele tem um bordado. Olha a diferença. O mesmo laço. O outro ali atrás. Ô menino! O que você tá fazendo aí, menino? Olha lá, fingindo que não é com ele. Então, esse aqui é o mesmo laço, amarradinho, porém com um bordado. Então, você consegue ver o quanto fica super atrativo você fazendo o bordado? Aí, ainda por cima, você pode fazer personalizado com a inicial, você pode fazer personalizado com o nome, certo? Você pode fazer personalizado com uma frutinha, você pode fazer personalizado com flores, você pode fazer personalizado combinando com a roupa da cliente. Ah, o vestido é rosa e ele tem umas florzinhas nele. Aí você borda as florzinhas e assim você vai fazendo ele personalizado, né? Deixa de ser um laço de tecido liso e já passa para algo mais personalizado e mais diferenciado ainda, que é entrar ali nos bordados, nos detalhes. E aí você consegue criar coleções que eu, sinceramente, as pessoas que eu acompanho que fazem laços bordados, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu queria ter braço suficiente, queria ter tempo suficiente para fazer tantos bordados quanto eu gostaria. E tantas coleções de bordados quanto eu gostaria, mas sozinha não é possível, né? Com uma equipe, sim, seria possível, mas sozinha não. Então, você vai vendo ali as possibilidades de criar e de trazer algo diferente para o seu negócio que vai sair do padrão, que vai sair do básico, que já vai deixar de ser liso para trazer algo diferenciado. Por exemplo, aqui a gente tem 2 liso e 2 bordado, né? Se a cliente ver os dois juntos, ela vai escolher qual? Muito provavelmente que ela vai escolher o bordado. Então, esse é o segundo benefício dos laços de tecido. Você poder personalizar os laços com bordados. E esses bordados você pode criar de acordo com o tema, a cor, a estampa do vestido, com a estação do ano. Você pode trazer inúmeras opções, que é o que eu fiz, né? Há um tempo atrás, uma cliente encomendou um laço bordado para usar na roupinha, no aniversário de 1 ano, combinando com a roupinha. E ela me mandou a foto do bordado da roupa. Quem me acompanha aqui mais tempo viu que eu compartilhei no Stories. E aí eu fiz o bordado do laço, combinando com o bordado da roupa. Olha a diferenciação nisso. Olha a exclusividade disso, né? A cliente ter um laço único. O laço é único, exclusivo, bordado especificamente para aquele vestido. Não vai ter outro igual. Mesmo que a outra cliente me peça um laço bordado para usar com aquele mesmo modelo de vestido, o bordado não vai ser igual, porque é um bordado autoral. Foi criado especificamente para fazer, para combinar com aquele laço. Então, esse é o segundo benefício de fazer laços de tecido. Tenho vários retalhos, mas acho que são muito moles para laços. Tem que testar, tá? Começa testando. Você precisa cortar e testar. Senão, não dá para saber. Como fazer a precificação do laço de bordado? A precificação já entra dentro do módulo de precificação, dentro do aulão de precificação. Já é o tema fora do tema da live de hoje, tá? Mas é feito normalmente. Do mesmo jeito que você faz uma precificação de um laço normal, você faz a precificação de um laço bordado. Do mesmo jeito. E aí, o terceiro ponto dos benefícios de fazer os laços de tecido é que você consegue um alto valor agregado. Como assim, Sara? Vamos lá. Quando você entrega algo comum, por exemplo, se você vende água, o preço pré-fixado na mente das pessoas já existe. Por quê? Porque todo mundo já comprou uma garrafa de água. Todo mundo já
foi no supermercado e comprou uma garrafa de água, ou estava na rua e comprou uma garrafa de água. Então, todo mundo sabe qual é a média do preço de uma garrafa de água, certo? Do mesmo jeito as mães que vão lá na feira, compram um laço na feira, ou que vão lá na loja do chinês e compram um laço no chinês. Elas têm aquele preço pré-fixado na mente, certo? Porque elas já estão ali acostumadas a comprar aquele laço ali, e para ela é tudo igual. Ela memorizou. E aí, geralmente, quando você vai comprar uma garrafa de água, você vê lá que a garrafa de água é R$1, por exemplo. E aí, a garrafa de água é R$1, beleza. E aí, por exemplo, se você vai comprar uma garrafa de água no aeroporto, você já vai ver que a garrafa de água no aeroporto não é R$1, ela vai ser R$8, ela vai ser R$10. Certo? Por quê? Por que ela é R$8, R$10? Ela tem um valor agregado de que você tem que comprar água para beber. Se você não comprar, você vai passar sede. Por quê? Porque nem todo o aeroporto tem aquele bebedouro. E aí, depois do Covid, antigamente tinha, né? Mas depois do Covid, a maioria dos aeroportos removeram o bebedouro. E aí, são alguns que tem, mas para você beber, você tem que ter um copinho ou uma garrafa vazia para encher. Por quê? Porque se você não tiver, não tem como você beber, porque só tem aquele negocinho assim de esguichar assim. Não tem o de esguichar pra cima, né? Já reparou? Então, a água, ela já mudou o valor agregado. Por quê? Porque ela é escassa no aeroporto. Pela escassez, ela se torna mais cara. Outro ponto, por exemplo. Geralmente, a gente está acostumado a comprar água na garrafa descartável, certo? E a água tende a ser R$1, R$2. Se for no sinaleiro, vai ficar mais caro. Por quê? Escassez da necessidade. A necessidade de tomar água no calor da rua, quando você vê alguém vendendo no sinaleiro, geralmente ele vai vender um pouco mais caro. Geralmente ele vai vender um pouco mais caro pela escassez, porque a pessoa tem a necessidade de matar a sede, e a necessidade de matar a sede vai fazer com que ela pague o que for pedido, porque ela precisa. Por isso que eu sempre ando com a minha garrafinha d'água, porque eu não sou obrigada a pagar água na rua, né? Então, o valor já muda, né? O preço já muda, por causa da necessidade. E o outro ponto por exemplo, se você vai comprar uma água numa garrafa de vidro, o preço também vai ser diferente. Você sabe que o preço é diferente, porque mudou a embalagem. Isso aqui, gente, é assunto de uma aula de diferenciação, tá? Que é um assunto mais complexo. Mas só estou dando exemplos de o porquê o valor agregado do laço de tecido é diferente do valor agregado de outros tipos de laços. Por exemplo, de laço básico, laço liso de fita. É diferente. Então, se você vai comprar uma água numa garrafa de vidro, a entrega é diferente, a embalagem é diferente, o preço vai ser diferente. Você já sabe que é diferente. Porque na sua mente, você já viu que não é igual à água da garrafa descartável. O conteúdo é o mesmo, né? A água é o mesmo, mas a entrega é diferente. Então, do mesmo jeito nos laços de tecido. Você pode começar a mudar a sua apresentação. Você pode ver pelo meu feed, se você descer no meu feed, tanto aqui quanto no meu perfil de laços, você vai ver que antigamente a apresentação dos meus laços era de um jeito. O estilo de fotografia era de um jeito. A partir do momento que eu passei a me especializar, que eu fui estudando, que eu fui aprendendo, que eu fui compondo cenário, compondo cores, que eu fui trazendo detalhes diferentes pro meu estilo de fotografia, o valor agregado mudou, a apresentação mudou, o estilo dos laços mudou. E isso também faz com que o valor mude, a percepção de valor aumente. Principalmente quando você faz um laço bordado. Ele tem uma percepção de valor diferente de um laço liso, certo? Porque o liso, ele é liso.
Já o bordado, já consegue se ver claramente que teve um tempo de trabalho manual para produzir isso. Não foi produzido, costurado numa máquina, não foi bordado numa máquina, não, foi feito manualmente. O valor agregado é diferente. O valor agregado do laço de tecido também muda dependendo do tipo de tecido. Por exemplo, caiu. Por exemplo, a gente tem um laço de tricoline. Ele tem um valor agregado inferior do que um laço de linho. E um laço de lese também tem valor agregado diferente. Por quê? Porque a aparência do tecido é diferente. Por exemplo, um tecido de lese, ele tem uma aparência mais fina, mais chique. É melhor apresentado. Então, o valor agregado dele vai ser maior. Do mesmo jeito, o laço liso para o laço bordado vai ter um valor agregado mais alto. Então, tudo isso são detalhes que os laços de tecido te permitem. Tanto que se você for pesquisar aí, você vai ver que tem alguns perfis que só fazem laços de tecido ou só fazem laços bordados. Na época que eu comecei a trabalhar com os laços de tecido, não se encontrava perfis que só faziam laços. Na época que eu comecei a fazer bordados, não se encontrava perfis que só faziam laços bordados, né? Então, hoje você já encontra com mais facilidade, mas não tanta facilidade quanto você encontra perfis que fazem laços de fita. Então, os benefícios de trabalhar com laços de tecido são inúmeros, inúmeros. E sem falar, gente, no prazer de terminar de fazer um laço de tecido e ver ele pronto. Olha isso. Olha o tanto que é lindo e diferente. Olha isso. Muito, muito, muito mais lindo. Então, dependendo aí do tipo de tecido que você usa, dependendo do modelo do laço que você produz, dependendo do detalhe que você aplicar no laço de tecido, o valor agregado vai mudando, né? O valor agregado vai diferenciando e vai acrescentando mais e mais no seu trabalho e no seu negócio. Deu para entender os benefícios? Ficou dúvidas? Me conta aqui. Aparência e valor são diferentes. Um tricoline é muito mais em conta do que um tecido de linho. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer sobre valor agregado. Não estou falando do preço do material, tá? Valor agregado é o que as pessoas enxergam de valor no seu produto. Por exemplo, é aquele famoso dizer está caro ou está barato, entendeu? Quando a pessoa enxerga valor agregado no seu produto, ela não vai virar para você e vai dizer, nossa, tá caro. Ela não vai dizer isso, porque ela está enxergando o valor. Ela está percebendo que vale muito. Ele é diferenciado, ele é exclusivo, ele é personalizado. Vale muito, porque é uma peça diferenciada e preciosa. Não estou falando do preço do material utilizado, tá? Isso, eu imaginei, entendi, cheguei agora. Perdeu o início da live, por isso. Perdeu o início, perde o fio da meada. Dúvidas? Me contem aqui. Acho lindo, mas não sei costurar. Então, você tem a possibilidade de aprender e eu vou te falar já já como. Os laços de tecido são magníficos, nem fala, gente. Eu sou apaixonada. É o valor da exclusividade, exatamente. Deu para entender, sim. Muito bem, que bom que vocês conseguiram entender. Então, eu quero agora falar do nosso curso Laceando Amor Laços de Tecido. É um curso que vocês me pediram por muito tempo e eu demorei para fazer, confesso. Mas esse ano eu tirei ali o mês de maio para me organizar, criar, produzir e ele finalmente ficou pronto. O curso de laços de tecido é um curso
onde você vai aprender todas as etapas de como fazer os laços de tecido. O curso Laceando Amor Laços de Tecido não é um curso de bordados, tá? Já existe o curso de bordados. Tem a possibilidade de você adquirir os dois juntos em um combo dos laços de tecido mais bordados, mas não são o mesmo curso, são cursos diferentes e separados. Por que que eu fiz assim? Porque tem pessoas que já sabem bordar e não quer aprender a bordar, então é separado. Porque tem pessoas que já sabem fazer tecido e não quer fazer tecido, quer só aprender a bordar, e tá tudo bem. Quem quer vai investir no combo. Quem quer os dois, investe no combo. Quem quer somente o curso de laços de tecido, tem somente o curso dos laços de tecido. E o que que é o curso Laceando Amor Laços de Tecido? Ele é um curso que foi criado ali, completo, com vários modelos, para te ensinar a fazer os laços de tecido de várias formas. Você consegue fazer costurado à mão, você consegue fazer costurado na máquina, que já falaram aí, não tenho máquina. Consegue fazer costurado à mão, tem aula ensinando. Consegue fazer costurado na máquina, consegue fazer amarrado, como eu já mostrei aqui, consegue fazer alinhavado, consegue fazer de tamanho RN, P, M, G e na tiara. Dentro do curso tem ensinando esses tamanhos diferentes. E você consegue ali aprender a base de tudo que você precisa para criar laços de tecido. Esse curso, ele não foi criado para te deixar travada, dependendo de um passo a passo. Ah, eu só consigo fazer o laço igual o que a Sara fez na aula. Não, tá? O curso, ele não foi criado para te deixar travada. Ele foi criado para fazer você expandir a sua mente. Com as aulas que você vai ter no curso, você vai ser capaz de criar as suas próprias medidas, desvendar o tamanho dos laços, você vai ser capaz de criar os seus próprios modelos, fazer aí combinações, você vai ser capaz ali de se transformar através dos laços de tecido que são maravilhosos e super diferenciados, né? E lá dentro do curso, exatamente, a Mini Flor falando, eu já vi bordados no tênis All Star e achei muito exclusivo. Não apenas no tênis, calça jeans, camiseta, bolsa, capinha de celular. Os bordados, eles podem ser feitos em diversos lugares. Basta você usar a sua criatividade, né? Exatamente isso. Sou apaixonada por laços de tecido, mas ainda não faço. Então, bora aprender agora no curso. Já respondi. Tem sem costura, tem com costura, tem costura à mão, tem costura na máquina. De todo jeito você pode fazer. Se for muito mole, será que fica legal colocar ele dentro de um laço de fita, como o Amora, por exemplo? Tem que testar, tá? Tem que testar para ver se vai ficar legal a combinação, que é o que eu ensino no curso, é testar. Testa um modelo junto do outro, vê aí, mescla, vê o que você vai achar melhor e testa. Então, lá dentro do curso, nós temos 7 módulos e o 8º módulo é o módulo bônus. Eu vou mostrar aqui em detalhes os modelos que você vai aprender, tá? No módulo 1 é o módulo boas-vindas, módulo para você, como que você faz para tirar dúvidas, como que você faz para entrar na comunidade. O módulo 2, gente, eu vou explicar tudo em detalhes. Os tipos de tecido, que tipo de tecido que você pode usar, como que você pode escolher, que detalhe que você pode fazer, como que você vê ali a questão da qualidade, maciez, né? Você pode ver tudo isso ali nessa aula dos tipos de tecido. Vai ter ali indicação de máquina de costura. Se você não tiver máquina de costura, não tem problema, vai ter a indicação de máquina de costura. E eu, inclusive, vou até pedir para as alunas, né, que se tem já máquina de costura e quiser indicar, pode deixar também a indicação abaixo da aula. Cuidados que você precisa ter antes de produzir os laços, que não é só cortar o tecido e produzir, tem alguns cuidados antes. Como que você pode desvendar as medidas e os modelos? Por exemplo, quando eu vi esse laço aqui,
eu não tinha a medida dele pronto, certo? Eu não tinha a medida dele, mas o que que eu fiz? Eu fiz ele em 3 tamanhos. Eu fiz ele no PMG ou RNPM, vai depender de como você quer chamar. Então, eu fiz ele em 3 tamanhos. Eu desvendei a medida desse laço. Então, lá nessa aula, eu ensino como que você faz para desvendar as medidas. Como que você faz para desvendar ali o modelo que você vai fazer. Tem também a aula ensinando como que você vai criar os seus moldes. Todas essas aulas aqui que eu fiz, eu fui criando moldes, tá vendo, ó? Todas elas eu criei moldes. Moldes que eu nunca tinha feito, porque tinha modelos que eu nunca tinha feito, então eu criei os moldes. Lá nessa aula eu ensino como que você cria os seus moldes, como que você pesquisa moldes na internet, porque tem jeito de descobrir moldes de laços na internet, que é tranquilo também. Como que você vai fazer para costurar o laço sem máquina? Sara, não tenho máquina, não tenho como comprar máquina. Tá tudo bem, tem como você costurar o laço sem máquina. Não se preocupe com isso. Como que você desvira o laço para ficar certinho as pontas? Olha só, ó, para ficar as pontas certinho. Como que você desvira a costura? Ensino. Como que você passa o laço para ficar certinho essa costura aqui, ó, para não ficar sobrando espaço, para não ficar torto, para ficar arredondadinho o que é arredondado. Ensino como você passa o laço. Como encapar o bico de pato com tecido. Essa foi uma das dúvidas das alunas que estavam lá no grupo VIP de espera, que elas mandaram, eu falei para elas mandarem dúvidas, elas ajudaram a construir o curso. Então, uma das dúvidas foi como encapar o bico de pato com tecido. E olha aqui, ó, já está bonitinho aqui. Foi feita a aula ensinando. Teve uma dúvida também perguntando, quando o laço é de amarrar, como que a gente deixa o miolo? Tem uma aula ensinando também como o miolo tem que ficar quando o laço é de amarrar, bem detalhado, porque a gente tem vários modelos que são de amarrar. Ó, de amarrar. Esse aqui é de amarrar. Então tem lá ensinando bonitinho. E aí vai entrar nas aulas dos laços, o módulo de tamanhos RN. A gente tem o gravatinha, e lá na aula do gravatinha vai ter embaixo as medidas para outros tamanhos de gravatinha. Você pode fazer não apenas o tamanho RN, mas você pode fazer RN, P e M. Então vai ter lá as sugestões de medida. Aí também tem o lacinho cute, que é esse aqui, super lindo. Bem fofinho, ele tem aproximadamente 5 centímetros e é amarrado, ó. Ó o acabamento atrás. Olha a qualidade disso. Então, tem o lacinho cute. E aí, também vai ter o lacinho catavento. Deixa eu achar ele aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Pode ser usado de duas formas, tanto assim quanto assim, certo? Olha isso. Esse aqui é o lacinho catavento no tamanhozinho RN. E como lá tem a aula onde eu ensino sobre como desvendar as medidas, você já vai saber como desvendar as medidas para aumentar o tamanho do laço. Lembrando, não é para você se prender à aula exclusiva do curso. Ah, a Sara só ensinou a fazer o laço catavento no tamanho RN, então quer dizer que eu só posso fazer o laço catavento no tamanho RN. Não, não é. Você pode fazer no tamanho que você quiser, só desvendar as medidas. Eu não tenho como ficar gravando aula para todos os tamanhos de laço, porque senão já pensou? O curso ia ficar super gigante e chato e repetitivo, né? Então, eu gravo a aula, te ensino como que você desvenda as medidas e a partir disso, você vai criar e fazer os seus modelos. Esses são os tamanhos RN. No tamanho P, tem laço gravatinha duplo, que eu não tenho pronto aqui. Tem o laço folha, que é esse daqui de cima, tá? Esse aqui é o lacinho folha. Pode ser feito também na faixa, no bico de pato, pode ser feito de formas diferentes. Tem o lacinho cruzado costurado, não tenho ele pronto aqui. Tenho gravata duas cores, também não tenho ele pronto aqui, mas são tudo modelos que a aula explica exatamente como fazer.
Esse daqui é o gravatinha com folha. Olha só, por baixo é um laço gravatinha, certo? E por cima é o lacinho folha. Então, é o que eu falei, você precisa ter as ideias de criar modelos diferentes e fazer composições juntas e ver se fica legal. E vai testando. Tem esse gravatinha luxo aqui, que eu ensino como que você vai fazer pra aplicar essas pérolas aqui. Não são coladas. Exatamente, não são coladas. E como que você faz pra aplicar a renda aqui? Olha o acabamento. Olha. Sem volume. Sem volume aqui, olha o acabamento. Então, tem esse gravatinho luxo. Tem o que eu dei o nome de Charlotte por sugestão das alunas que estavam lá nesse grupo. O lacinho Charlotte alinhavado, que é essa coisa mais linda aqui, que eu sou apaixonada. E tem também de duplinha. Deixa eu pegar aqui. Que eu já até botei de cá pra pedir. Olha aí. Que é esse daqui, ó. Olha essa duplinha, que coisa mais linda. Olha isso. Esse daqui é o Charlotte duplinha. Peraí, deixa eu botar na papeleta que dá pra vocês enxergar melhor. Então, tem o Charlotte duplinha, tamanho P. Você pode fazer ele maiorzinho. Você pode fazer ele maiorzinho ainda. E você pode fazer ele grandão, certo? Então, esse daqui é o Charlotte alinhavado tamanho P. Você pode fazer de duplinha ou individual e fica a coisa mais linda do mundo. Tem o lacinho Petit, super fofo, que eu vou mostrar aqui. O Petit é esse daqui. É o amarradinho. E eu fiz 2 tamanhos, para vocês escolherem que tamanho que você prefere. Então, tudo eu fui fazendo assim, ó. Eu testei tamanhos diferentes e aí eu fui mostrando. Então, eu gostei mais desse efeito aqui do Petit, tá? Mas tem lá as duas opções para vocês verem. Eu gostei mais desse efeito do Petit. Depois dele, o que mais que temos? Temos o Charlotte estreitinho. Charlotte estreitinho também foi um pedido lá no grupo, porque muita gente via os laços, inclusive até alunas do curso completo já me mandou foto pedindo, ai, como faço? E eu dizia, você tem que desvendar as medidas, é questão de ver qual é a largura que você quer o laço. Então, eu fiz esse, aí depois eu fiz esse, que ele é estreito também, e fiz esse. E aí tem 3 tamanhos do Charlotte estreitinho para escolher. Esse daqui é o mais fininho. Como ele foi feito com linho, ele fica mais grossinho aqui no miolo, tá vendo? E não enruga bem. Aqui, como foi feito de lese, ele já enruga bastante aqui no meio. Tudo vai depender do tecido também utilizado. Então, esse é o Charlotte estreitinho. Aí, no tamanho M, a gente já vai para os outros modelos, que eu vou mostrar. No tamanho M, eu fiz esse laço aqui, que é o Bella. Esse daqui, ele pode ser feito não apenas no bico de pato, como na faixa, que é esse efeito. E se você quiser, você pode, lá na aula vai ter o molde, mas se você quiser, como eu falo, você pode mudar o molde. Você pode fazer ele mais largo aqui, pode fazer mais comprido, você pode fazer no tamanho maior. O jeito que você quer o laço é você que vai adaptar. Eu ensino ali como que você vai aplicar no bico de pato, como que você vai fazer ele desviradinho, como que você vai fazer o detalhe, mas o tamanho final você vai criando. Não tem nada para ficar presa ao que foi ensinado no curso, não, tá? Você pode criar, sim. O outro modelo que tem é o lacinho Cherry, que é esse modelo aqui. Também é amarrado no meio, só que a diferença é que ele tem a pontinha na diagonal dos dois lados, tá vendo? Pontinha na diagonal dos dois lados. Então, essa é a diferença dele.
Você consegue já fazer modelos diferentes. Ele tá compridinho. Se você quiser, você pode aumentar a largura e diminuir o comprimento. Tudo questão mesmo de preferência. Esse é o lacinho Cherry. A gente tem um laço gravata duplo de 2 modelos. Deixa eu só mostrar. Ó, o laço gravata duplo modelo 1. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho os laços aqui que eu fui botando aqui pra mim me guiar. Tá, então o laço gravata duplo modelo 1 é esse daqui, que é o que você usa as dobrinhas aqui embaixo, por dentro e por baixo. Esse é o modelo 1. Eu fiz em 2 tipos de tecido, eu fiz no tricoline e fiz no linho, pra mostrar a diferença, tá vendo? No tricoline, ele é tecido mais fino, então às vezes ele vai dar o caimento melhor do que no linho, porque o linho vai ficar mais grosso aqui no miolo, tá? Mas tudo é questão de escolha. Então esse aqui é o laço gravata duplo modelinho 1. Na sequência, a gente tem o Charlotte amarrado, que vocês pediram muito, pra saber como é que faz esse modelo aqui, ó, amarradinho, tá vendo? Vai ter lá, e o bico de pato é por dentro do laço, olha só. Por dentro do laço. Então, o Charlotte amarrado, que pode ser bordado ou liso, certo? Então, tem o Charlotte amarrado. E tem o Charlotte alinhavado M, pra explicar pra vocês como que faz essa pontinha aqui pra baixo. Mostrei lá bonitinho, mostrei várias variações. Mostrei a variação com a ponta só até aqui, na aula. Mostrei a variação com a ponta grande, tem várias opções lá na aula para você aprender. Depois desse, tem o laço Liz, que é essa fofura aqui, que eu fiz em 3 tamanhos para desvendar as medidas e passar as medidas lá no curso. Então, esse daqui é o laço Liz. Olha que lindinho que ele fica. Esse daqui são 2 tamanhos, vou tentar segurar aqui, porque um tá no bico de pato e um tá na faixa. E esse daqui é o maior, para criança que já usa o laço maior. Então, você já vai ter ali 3 medidas, olha só, tá vendo? Olha isso. Bem lindinho, encaixado certinho. 3 medidas que você pode utilizar e trabalhar. Tenho que usar todas, Sara? Não, como eu sempre falo, você vai usar o tamanho que você preferir, tá? Depois desse, tem o Marie, que é este daqui. O Marie, que é o que eu falei, que é um dos modelos que eu fazia quando eu fazia atacado. Então, o Marie, que tem esse detalhe aqui e esse detalhe aqui, tá vendo? No bico de pato, pode ser feito na faixa, pode ser feito maior, pode ser feito menor, você vai adaptando. Depois disso, tem o turbante, que eu não tenho pronto aqui, mas lá na aula ensina como fazer. Depois, a gente vai para os laços de tamanho G. A gente tem o gravata duplo modelo 2. Eu tô me guiando aqui nas fotos, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pra cá. O gravata duplo modelo 2. Deixa eu caçar ele aqui. Que é esse daqui. Olha, já é um tamanho G, mas lembrando, você lá na aula que eu ensinei como que você desvenda as medidas, você vai poder reduzir as medidas e fazer do tamanho que você quiser. Esse daqui dá perfeito para adulto, tá? E ele tem esse detalhe aqui, ó, diferente. De um laço mais para cima e um mais para baixo. E ainda ensinei como fazer o miolo enrugadinho torcido de tecido. No bico de pato, bonitinho. Eu só tinha esse bico de pato aqui, foi nesse tamanho mesmo. Mas bem lindinho. Então, esse aqui é o modelo do gravata duplo 2. Depois disso, a gente tem a aula também do scrunch, que eu não tenho pronto aqui, mas lá na aula ensina bonitinho. O laço Flora, que vocês amaram, né, no feed, que é esse daqui. O laço Flora tem em 2 tamanhos, ponta pequena e ponta comprida. Ponta comprida fica perfeito para usar com quem tem cabelo grande assim, ó, o cabelo solto. Então, o laço Flora ponta comprida, tem o molde das pontinhas e o ponta curta. E aí, o legal lá do curso é que nas aulas que você precisa de molde, o molde está abaixo da aula. É só você fazer o download e utilizar esse molde. Vai facilitar muito aí a sua vida, essas apostilas de moldes complementares.
Depois desse, tem o Penélope. O Penélope é este daqui, com a pontinha para baixo. E lá também vai ter dois tipos de molde. Um molde que vai ficar a ponta mais fechada e o molde que vai ficar com a ponta mais abertinha. E aí você vai testando para ver qual modelo que você prefere, qual tamanho que você prefere, qual jeito que você prefere. Depois do Penélope, temos o Sophie, que é este daqui, que eu mostrei, com a partezinha aqui arredondada por baixo. Tudo isso, gente, eu vou pegando as inspirações na internet, vou desvendando aqui sozinha. Foi um processo de desvendar as medidas desses laços para gravar as aulas para vocês. Depois disso, tem a aula da tiara, como que você vai encapar a tiara com o tecido, olha isso, toda encapada de tecido. E como que você vai fazer o laço no tamanho proporcional aqui para tiara. E também tem uma outra aula onde eu mostro ali a composição dos outros modelos do curso encaixados na tiara, para vocês verem que é possível sim fazer. E aí, além disso tudo que tem dentro do curso, super detalhado, você tem acesso ao bônus, tem 2 bônus. O bônus 1, que é um bordado de outono que eu fiz e que não ficou salvo aqui no perfil. Coloquei de bônus lá dentro do curso dos laços de tecido. E o segundo bônus é um bônus que também me pediram lá no grupo, que é uma dúvida que muitas têm. Como eu sei, como eu vou marcar, onde eu marco para saber onde que eu tenho que bordar no laço, né? Que é uma dúvida. Como eu sei onde que eu marco? E se eu bordar antes e depois a costura ficar em cima do bordado? Então, eu fiz uma aula inteira falando sobre como marcar o laço, né? O lugar do bordado no laço antes de você fazer o alinhavo, antes de você costurar. Tem uma aula inteira sobre como marcar o lugar do bordado e dando exemplo em vários laços, não é só em um, dando exemplo em vários laços. Ela tá bem completa, super, super completa. E aí, agora, eu vou te falar sobre o preço, né? Que eu sei que vocês devem estar querendo saber. Sara, ouvi dizer que laço para adulto já é tendência. Laço para adulto é tendência há muitos anos já se usa laços de tecido em adulto, tá? Laços gravatinha, laços com ponta, como eu mostrei. Inclusive, esse modelo aqui, com ponta maior, eu fiz para uma noiva que foi casar. E aí, eu tirei o molde para gravar no curso. E ela usou o laço aqui atrás para fazer as fotos de casamento. Então, ó, muito tempo que se usa. Com habilidade e tentativas, conseguimos fazer todos esses modelos sem máquina? Com certeza. Exata, falou certinho. Com habilidade e tentativas. É treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você treina tanto o ponto, tanto a forma de desvirar, a forma de passar, todas as etapas, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. A diferença é, a máquina, ela vai te possibilitar fazer uma demanda mais rápida. Na mão, você vai demorar mais tempo, mas de início não tem problema você fazer à mão. Você começa a vender, depois começa a ter saída e aí depois você faz um investimento numa máquina de costura. Para iniciar, sim, é possível costurar à mão, mas depois com uma grande demanda, vai ser necessário uma máquina de costura, porque senão você não vai conseguir produzir numa quantidade e inclusive o seu custo, às vezes, da mão de obra vai ficar muito alto se você ficar fazendo sempre costurado à mão, tá? Então, vamos lá. Quanto custa, Sara, esse curso? Né? Já entendi o que tem, já vi os modelos, você me mostrou os modelos, você já me falou os 3 benefícios dos laços de tecido, quanto custa? Bom, vocês sabem que eu gosto de trazer aqui cursos que são acessíveis. Eu levei um tempão para gravar, foram vários dias de gravação, foram vários dias de pesquisa, de desvendar modelos, de criação, de fazer foto também dos modelos. Então, eu cheguei ao preço final do curso, mas
Somente durante essa semana, além de ser o lançamento, você vai ter direito a um preço exclusivo de lançamento. Então, o preço normal do curso é R$ 297, é o mesmo preço do curso Laceando Amor Bordados. Porém, nesta semana, que é a semana de lançamento do curso, você vai poder adquirir de R$ 297 por apenas R$ 197. São R$ 100 de desconto para você adquirir o curso Laceando Amor, Laços de Tecido. E você ainda pode pagar parcelado em até 12 vezes de R$ 19,66. É um laço que você vende por mês, você já paga a parcela do curso. Não tem desculpa para não vir para o curso. E também você pode adquirir o combo. Deixa eu ver quanto que vai ficar a parcela do combo. Se você quiser investir no curso Laceando Amor, Laços de Tecido, mais o Laceando Amor Bordados, os dois juntos, é possível. Tem o combo Laceando Amor Bordados mais Laços de Tecido, que é de R$ 594 por R$ 349. Sai muito, muito em conta. Tem alguma criança digitando aí no teclado que tá chegando um monte de letra aqui. E aí vai sair por apenas 12 vezes de R$ 34,83. Um laço bordado que você vender já paga a parcela do curso. Não tem desculpa de vir pro lado de cá. Sara, quero só o curso bordado. Também vai ser possível adquirir somente durante essa semana de R$ 297 por R$ 197. E também todos eles podem ser parcelados em até 12 vezes. Como que eu faço para me inscrever? Vai lá no link azul no meu perfil, clica no link azul no meu perfil e lá já vai ter os links. O primeiro link é do curso de laços de tecido, o segundo link, deixa eu só confirmar para não falar errado. Segundo link é do combo e o terceiro link é do curso de bordado livre. Lembrando, o curso de bordado é somente de bordado, não é um curso de laços, tá? O curso de laços de tecido é somente de laços de tecido, não é um curso de bordados. E o combo é os dois cursos juntos, mas com um preço muito, muito mais acessível. Então, bora, vem! O tempo de acesso do curso dos laços de tecido é 1 ano, tá? Acesso por 1 ano. Acho que já respondi tudo. Quais são as formas de pagamento? Mesmas formas, tá? Pix, boleto, cartão, são as mesmas formas que a Hotmart disponibiliza. Você pode fazer o pagamento das mesmas formas de todos os meus cursos, ok? Então tem Pix, tem 2 cartões, tem 1 cartão, tem pagamento híbrido, que é cartão mais Pix, tem boleto. A Hotmart, né? Super mãe, a Hotmart super facilita. Então bora correr pro lado de cá, se inscrever e arrasar. Quais bordados você ensina no curso? Como eu disse, o curso de bordados é o curso de bordados. O curso de laços é o curso de laços. No feed tem uma postagem sobre o curso Laceando Amor Bordados. Corre lá para assistir. E lembrando, os bordados e os laços não foram feitos para você se prender apenas ao que é feito no curso. Todos os meus cursos foram feitos para você aprender a base que é necessário, para depois disso você criar os seus próprios modelos. Você não vai ficar presa a a Sara só ensinou a bordar uma flor. A Sara só ensinou a bordar um modelo assim. Não, você não vai ficar presa nisso. Você vai aprender os pontos bases no curso de bordados. Com esses pontos base, você consegue ver o bordado e falar: nesse bordado a Sara usou o rococó, o haste, o pirulito, o XYZ e já sei como que eu faço o bordado. É assim que eu ensino. É isso que eu quero pra você. Do mesmo jeito sobre o laço de tecido. Nesse laço de tecido foi usado 6 pontos, o linho, foi feito gravatinha dupla, já sei como é que eu vou fazer. É assim que eu te ensino, tá? É através disso você colocar em prática e deixar de ficar presa. Eu não sei fazer porque não tem passo a passo desse laço. Não, chega disso. Não vai ficar presa, não tenho passo a passo. Não, vai fazer o laço porque vai aprender a base. É isso que eu ensino. A base é fundamental, porque através da base você consegue desvendar. Por exemplo,
Ai, Sara, mas você não ensinou como que faz para bordar uma letra. Não tem necessidade de eu ficarem fazendo uma aula de bordado para todo tipo de bordado, senão o curso ia ter mais de 1000 aulas, porque são inúmeros tipos de bordados existentes na face da terra, inspirado em inúmeras coisas. Mas você aprende o ponto para fazer a letra. Com o ponto, você vai bordar qualquer letra, qualquer tamanho, se é cursiva, se é de forma, se é nome. Por exemplo, já me perguntaram, Sara, no curso você ensina a bordar nome? Não tem necessidade eu gravar uma aula só para bordar um nome, porque já tem a aula dos pontos. Com as aulas dos pontos, você sabe, esse ponto que a Sara usou nesse bordado foi o ponto pirulito. Com o ponto pirulito, eu vou conseguir bordar. E bora fazer acontecer. Então, vem pro lado de cá, os links já estão lá no link azul no perfil. Também vou compartilhar nos stories. E aí eu vou começar a compartilhar as fotos dos modelos do curso Laços de Tecido para vocês colocarem em prática e arrasar. Beijo! Vejo vocês do lado de cá. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de contribuir com o crescimento desse canal, curtindo esse vídeo, comentando aqui embaixo e compartilhando com as suas amigas para elas assistirem às novidades que eu sempre posto aqui também. E se você precisa de materiais para produzir laços e tiaras maravilhosos, o site da loja aqui do canal é o lugar perfeito para você. Tem o link abaixo aqui na descrição, onde você vai encontrar materiais de excelente qualidade. Sempre trabalhamos lá com lançamento de coleções e materiais que não podem faltar aí no seu estoque.